existência de conflito de interesses, porque a gente está falando de curativos, de material, né? Mas, na verdade, a forma de abordar é no sentido do estudo e não de vantagens, né? O hidrocoloide ele existe desde 1980 e só uma curiosidade, é extraído de diversos gêneros de algas marinhas vermelhas, né? E onde que na verdade é uma mistura de polissacárides de agarose e agaropectina e que fazem esse agar-agar que já é utilizado amplamente na indústria em tudo quanto é de alimentos e laboratório, etc. O hidrocolóide que nós utilizamos para o material para os curativos são os curativos oclusivos ou semi-oclusivos, que tem uma cobertura estéril, uma camada externa de espuma ou filme e uma camada interna, que é a superfície ativa, que é de gelatina, pectina e carboximetilcelulose. São vários os formatos, pode ser em placas, né? Esse em placas pode ser usado como curativo primário ou secundário. Essas outras formas, em pastas, grânulos, pó, etc., podem ser utilizados, ou inclusive associado ao alginato, utilizados em cavidades, em feridas mais profundas, em estomas. Eles podem ter espessura, serem mais espessos e mais opacos, né, absorvem maior quantidade de exudato. E os mais finos já para curativos com menos exudato, e eles, por serem mais finos, mais transparentes, também permite uma observação melhor do leito da ferida. A vantagem dele é, pelo menos na sua forma íntegra e pura, ele é impermeável à água, à urina, às bactérias, né? Normalmente ele oclui a ferida, o que melhora as condições de crescimento de fibroblastos, de células epidérmicas. Ele provoca um meio hipóxico e o próprio isolamento térmico também ajuda a estimular a angiogênese, né? São vários os formatos que proporcionam maior conforto, quadrados, os chanfrados, ovais, para cotovelos, para região sacra, para calcâneo, para os estomas, são amoldáveis, né? São vários os tipos de tamanhos. Curativo para proteção, região de calcâneo, região de pé, né? Esse é um curativo que nós gostamos bastante, principalmente nessa fase já mais final de tratamento do mal perfurante, porque a pele em torno normalmente é mais íntegra, é um curativo que permite ficar vários dias sem traumatizar, até para a retirada dele depois é menos complicado, porque é uma pele mais dura, né, do pé. O mecanismo de ação, normalmente ele atua, o lado ativo dele, ele tem partículas hidrofílicas que, misturadas ao exudato, forma o que a gente precisa, que é um meio úmido, né, um composto úmido gelatinoso. Esse, então, faz o debridamento autolítico e a proteção das terminações nervosas. Com isso, normalmente, esse gel que fica no leito da ferida diminui a dor, né? Esse é um curativo que melhora a dor. As indicações, é um curativo, pode ser primário ou secundário, como eu falei, ele pode ser usado sobre outros curativos de outros tipos, né? Dependendo do grau de evolução da ferida. Queimadura de segundo grau, as úlceras por pressão e as úlceras por EVC, sempre em exudato médio, baixo a médio, né? Então, ele provoca o próprio meio úmido dele, meio ácido dele, pode, pela oclusão, ele inibe o crescimento bacteriano, pelo menos na sua parte íntegra, né? Depois, ele tem uma capacidade de absorção de leve a moderada. E pode ser usado sob terapia compressiva, quer dizer, na lesão por IVC, e depois colocar a bota de Una, ou atadura,
terapia compressiva, pode ser trocada em 3 a 7 dias, dependendo do estilo, do tamanho da ferida, das características do exudato. Isso aqui, ele pode ser, esse transparente ao Doppler, que, como foi falado de manhã, um grande problema que nós temos é como fazer a avaliação do leito da ferida ou dos perfurantes que estão no leito ou até próximos à ferida. Ele bem colocado, bem lacrado, bem fechado, ele permite que seja feito o Doppler e o dopplerometrista, o ultrassonografista, poder fazer a avaliação do leito com ele lá. Eu achei isso, eu não sabia, esses dias pesquisando, eu achei excelente, porque é uma coisa que a gente precisa e é um problema que o pessoal que faz Doppler tem, de não poder desenfaixar ou saber como pesquisar, como avaliar o leito, né? Então, isso aí é uma coisa boa. Ele é autoadesivo e de fácil modelagem, quer dizer, para os diferentes tipos, né? Aqui, até cortar o bordo em cima e colar sobre ele para poder fazer aderir bem, né? Ele reduz o trauma em áreas de pressão. Isso aqui é uma amputação de Simon. Essa paciente, ela fez o encurtamento do tendão e ela pisa exatamente sobre essa região, ela faz um mal perforante o tempo todo, já colocou órtese e não consegue sair dessa úlcera. Ele pode, inclusive, em algumas situações, ele pode ser amornado para poder adaptar melhor, dependendo da área que precisa ser colocada. Nesses pés complicados, todos os dois têm deformidade já por cirurgias prévias, em debridamentos por infecção, ambos os pés diabéticos, pacientes obesos. Esse aqui já havia feito mal perfurante nessa região, cicatrizou, mesmo com sapatos especiais, um paciente com 140 quilos, mesmo com sapato especial, que foi feito, ele andou muito e fez o outro mal perfurante nessa outra região, quer dizer, ele não entendeu a limitação que é possível. Uma outra coisa, característica boa, é que ele umidifica feridas secas, quer dizer, uma ferida com crosta, né? Uma semana depois com tecido de epitelização, de granulação. Assim fica o aspecto, numa ferida com um exudato pequeno, em uma semana o gel que se forma fica assim, né? O aspecto e a ferida. As limitações, ele, por ser um curativo oclusivo, a gente pode não avaliar uma evolução silenciosa de infecção, tem que ser visto isso em paciente que você desconfia ou da possibilidade de infecção já existente, ou então da facilidade de infecção, como imunossuprimidos, etc., ver com uma frequência diminuída o curativo. Ele pode, se mal colocado ou se mal controlado, ou pelo tempo indevido de uso, ele pode fazer hipergranulação. O resíduo do leito, ele provoca um odor desagradável que, aos menos avisados, pode, inclusive, confundir com infecção, né? Pode franzir em áreas de fricção, né? Tem que sempre chamar atenção. E aderir fortemente, até aderir ao leito, como no entorno. Então, retirá-lo sempre com muito cuidado para não traumatizar e pode provocar dermatite de contato. Então, em pacientes já com pele friável, ter esse cuidado exagerado. Então, ele é desaconselhável em feridas com infecção franca, com exudato muito abundante também não, ele não comporta, feridas, exposição de tendões e fáscias, feridas isquêmicas, porque ele é um curativo seco. Ele tem as partículas hidrofílicas que se misturam ao exudato, mas em feridas secas ele acaba provocando a ferida mais seca, então não serve, não pode ser colocado. E a pele do entorno, quando é muito friável, com eczema e macerada, você deve evitar. Situações algumas que a gente, quando quer muito utilizá-lo para a ferida e que a pele no entorno está muito macerada, eu geralmente corto
o entorno da parte adesiva e deixa o tamanho da ferida e dá certo. Em algumas situações é possível fazer isso. E obrigada, viu, como eu fui rápido.